Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? É uma grande alegria que nós estamos aqui na nossa 7ª aula do curso Introdução às 7 Igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3. Eu sou Rodrigo Silva, acadêmico do curso de Teologia Bíblica Interconfessional da Uninter, e nós estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso curso do total de 8 aulinhas. Essa é a 7ª, que é correspondente à igreja de Laodiceia. E tem bastante coisa para a gente ver aqui, gente. Tem bastante coisa interessante para que a gente possa ver. Tem bastante coisa interessante para que a gente possa estudar hoje aqui nessa aula, tá, pessoal? Muito obrigado por toda a participação de vocês. Muito obrigado porque eu tenho visto que muitos têm se dedicado, se interessado a aprender sobre o curso, a aprender um pouquinho mais sobre teologia, e isso me deixa muito contente, me deixa muito feliz, tá? Saber que esse pequeno curso aqui tem servido digamos, para alimentar o teu conhecimento, tá? E principalmente a parte espiritual também. Tem muitas pessoas que estão fazendo bem bom proveito do curso, até fazendo aplicações pessoais ali. E isso é muito legal, é muito interessante, é bem bacana mesmo, pessoal, saber que você está aproveitando, tá? E não se esqueça, a próxima aula, o encerramento desse curso, tá? A aula número 8, vai ser uma aula com o pastor da Igreja Assembleia de Deus, pastor Joel Silva, tá? Vai ser bem legal, bem interessante, tenho certeza que você vai fazer bom proveito. O pastor Joel vai estar trazendo uma palestra ali para nós sobre o tema, né? E vai estar falando também sobre as igrejas e tal, e tenho certeza que vai ser bem proveitoso, porque o pastor Joel tem bastante conhecimento sobre esse livro de Apocalipse, é um amante, é um estudioso do livro do Apocalipse, tá? E aonde ele pastoreia aqui na cidade de Sapucaí do Sul, aqui, ele sempre zela pelo estudo da palavra, pelo estudo, e principalmente agora sobre o livro do Apocalipse, né? Lá, sempre que você vai lá em um culto de ensino, lá em uma reunião lá de ensino, você vai sempre se alimentar com os obreiros lá que tem um ótimo conhecimento sobre o tema. E ele vai estar ministrando na aula agora de número 8 para nós, e eu tenho certeza que vai ser bem legal. E hoje nessa aula aqui, gente, nós vamos ver sobre a igreja de Laodiceia. E tem uma particularidade bem interessante. Sim, na igreja de Filadélfia, que a gente já estudou, não houve nenhuma repreensão, tá? E é considerada a igreja modelo, a igreja que Jesus quer que nós sejamos, né? Filadélfia ali. Aqui em Laodiceia já é o oposto. Não houve elogios para Laodiceia, gente, tá? Não houve elogios. E aí nós vamos estudar, nós vamos aprender o que nós devemos fazer aqui em Laodiceia aqui, para que a gente não possa cair também nas mesmas armadilhas que Laodiceia caiu lá naquele período. Por isso eu já vou falar agora, já no início já do curso, tá? Bem no início, eu já quero que você já pegue a pergunta aí e responda. O que a igreja do século 21, o que a igreja precisa fazer para não se tornar uma Laodiceia? Tá? O que ela precisa fazer? Tá? Se na pergunta anterior lá em Filadélfia era o que a igreja precisa fazer para se tornar Filadélfia de Deus, eu quero que você agora escreva ali nos comentários o que a igreja precisa fazer para não se tornar uma Filadélfia, tá, gente? É isso que eu quero que você escreva ali. Bom, vamos para a aula, pessoal? Vamos para a aula? Então abra a Bíblia ali no livro de Apocalipse, né? Capítulo de número 13, versículo de número 14 e o versículo de número 22, né? Vamos fazer leitura de Apocalipse, capítulo de número 14 e o versículo de número até o 22. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, tá? Vamos fazer leitura. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça tuas obras, que nem és frio nem quente, que quem dera fosses frio ou quente.
Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Se não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, pessoal, que texto interessante, tá? Muitas coisas interessantes nós podemos observar aqui. Tem bastante coisa legal, gente, que a gente pode extrair aqui desse texto, tá? Assim, ó, por caráter informativo, tá? Para vocês, o que eu quero passar aqui é algo bem interessante, bem legal. É assim, ó. Segundo aquela crença, tá? Aquela tradição que acredita que as 7 igrejas representam 7 eras do cristianismo e tal, a era de Laodiceia seria a última era, tá? Seria a era que nós estamos vivendo agora, tá? Eu não estou falando que eu acredito que a igreja viveu eras e tal, né? Mas é defendida aí por bastante teólogos, né? Defendida aí por bastante gente importante que realmente, e se for isso mesmo, também não muda nada, tá? A nossa fé, a nossa crença, o que faz é com que a gente possa, então, nos preparar mais e tentar evitar erros que as igrejas lá do mundo antigo tiveram, que nós possamos evitar agora. Por isso que a Bíblia foi nos dada. Para quê? Para que a gente possa estudar a Bíblia e não repetir os erros que aconteceram lá no passado, gente. O livro de Apocalipse é um livro 100% profético. O que isso significa? Tem coisas que já aconteceram, tem coisas que João escreveu que estava acontecendo e tem coisas que vão acontecer ainda. Ou seja, ainda não aconteceram nem mesmo na nossa época, nem mesmo no nosso tempo, gente. E isso é importante que você saiba. Tá? Por ser um livro profético, tem coisas que ainda não aconteceram e que estão para acontecer. Por exemplo, tipo, algumas pessoas, nós não vamos entrar no mérito, nós saímos um pouco do contexto do curso, mas tem algumas pessoas que acreditam em pré-tribulação, pós-tribulacionistas, são aqueles que defendem que a grande tribulação já aconteceu, outros defendem que não aconteceu, tá? Em relação ao milênio, uns defendem que já aconteceu, outros defendem que vai acontecer, outros defendem que uma parte já aconteceu e tal. Mas não vem ao caso, nós vamos ficar dentro dessas 7 igrejas que é o nosso curso, mas é importante que você conheça várias vertentes escatológicas que o pessoal defende por aí, tá, gente? Isso é bem importante para que alimente também o teu intelecto e você possa estudar e compreender melhor que a escatologia ela dá a margem para uma série de interpretações. Nem todas essas interpretações escatológicas, pessoal, são interpretações que são aceitas por, digamos assim, por organizações sérias, por teólogos sérios. O que eu quero falar com um teólogo sério? É aquele teólogo que ele não tenta interpretar as escrituras para benefício próprio. Ele interpreta as escrituras dentro das técnicas que existem dentro da exegese, hermenêutica, e o próprio livro de Apocalipse ele tem técnicas para interpretação, tá, pessoal? Talvez uma outra oportunidade, não aqui no estádio do Uninter, mas quem sabe no futuro eu possa estar trazendo alguns vídeos, mas daí não longos como esse curso, mas mais curtos, explicando algumas coisas, tá? Algumas curiosidades que às vezes não são explicadas lá quando você está lá na igreja, quando você está lá no lugar que você congrega. Muitas vezes não é porque o seu líder não quer te explicar, é porque isso exige tempo de estudo, de pesquisa, e aquilo que eu falei. O livro de Apocalipse tem pelo menos 2 grandes razões
que não são pregados na igreja. Primeiro, porque muita gente não se sente confortável para ensinar sobre Apocalipse por ser um livro místico, um livro de muito simbolismo, um livro onde tem muitas, digamos assim, muitos símbolos ali que dá margem para uma série de interpretações, e aí muitas pessoas acabam por não ensinar, por não se sentirem qualificados e não acabar falando uma heresia. E muitas vezes não é ensinado também, porque por se tratar de uma linguagem mais pesada, uma linguagem que trata diretamente com problemas de origem espiritual e carnal, como por exemplo, por várias passagens há aqueles que vão ficar de fora, aqueles que o Senhor condena, aqueles que o Senhor não tolera, tá? E hoje, infelizmente, tá, na igreja do século 21, em muitos lugares ainda as práticas pecaminosas elas são toleradas, tá? Elas podem ser toleradas pelo homem, pessoal, mas não são toleradas por Deus. E quando elas são toleradas pelo homem, a liderança que tolera tal tipo de práticas pecaminosas, elas, conforme a Bíblia diz, elas vão ter que prestar conta. E além de estar conduzindo centenas de almas, entendeu? Não para o céu, né? Não para aquilo conforme as escrituras nos informam e nos ensinam. Quando eu digo práticas pecaminosas, eu estou falando de pecados que são irrefutáveis, que o Senhor não tolera de maneira nenhuma, tá, pessoal? Como imoralidades sexuais, adultério, prostituições, fornicações. Esses pecados, assim, são pecados que são abomináveis aos olhos de Deus, tá? Não vou entrar aqui numa doutrina, tá, sobre o que é pecado, o que não é pecado, porque a própria Bíblia explica bem detalhado o que é. Nesse caso, ela não dá margem para a interpretação. O pecado, ele vai ser o pecado. De Gênesis a Apocalipse, nós vimos que Deus, ele ama o pecador, mas ele não tolera que o pecador permaneça pecando, gente. Isso o Senhor não tolera, tá? Vamos adiante com o nosso texto, tá? E vamos ver o que tem. Você está vendo já aí na tela todas os tópicos que eu vou falar. Eu tive um probleminha com o meu PowerPoint, eu tive que tirar ali as transições, então você já vai poder acompanhar aqui. Vamos, a primeira coisa, Laodiceia significa o quê? Provavelmente a linguagem mais aceita, tá? Aquilo que é mais aceita de Laodiceia, como, digamos assim, pessoal, como a interpretação, o significado mais aceito pela tradição, tá? Por a grande maioria de teólogos, é Tribunal de Justiça do Povo, Julgamento do Povo, Direitos do Povo. Esse é o nome mais aceito. E você vai até perceber, tá? Que o nome de Laodiceia ele tem um significado bem especial, porque a Laodiceia é uma cidade, tá? Que ela foi por várias vezes ela foi acometida de abalos sísmicos, tá, gente? Abalo sísmico é o que eu já vim falando há muito tempo, terremotos, esses desastres naturais aí que acontecia muito naquela região, e por várias vezes, tá, ela acabou sendo destruída, totalmente destruída, e foi reconstruída de novo. Então ela teve alguns nomes. Nós vamos ver aqui no primeiro parágrafo, ó. Originalmente chamada Diáspole, ou Diápolis, né, e Roas, foi chamada de Laodiceia em homenagem a Laodice, esposa de Antíoco II Teus, que reconstruiu a cidade. Era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor e foi a capital da província romana tardia da Frígia, Pacaiana. Bom, aqui tem bastante informação importante que a gente pode ver, tá? A primeira informação, ela era uma diáspole, ela era chamada de diáspole, tá? Era uma cidade que ela fazia parte da província ali da Frígia, tá? Digamos, trazendo para a linguagem atual, é como se a Frígia fosse um estado e a cidade de Laodiceia fizesse parte ali daquele estado, tá? Fosse uma cidade que fizesse a composição ali de uma série de outras cidades que havia naquela região da Frígia. Então o que acontece? Ela tem esse nome porque, segundo ali a história, Antíoco II, tá? Ele homenageou ali a sua esposa, tá? Que nós vamos ver também no parágrafo para baixo, que além de ser esposa, ela era sua irmã. Isso era comum, reis casarem com irmãs, tá? Às vezes não eram irmãs da mesma mãe, tá? Mas, de qualquer forma, isso era comum naquela época. Então ele resolveu fazer uma homenagem ali a Laodice, né?
e colocou o nome da cidade de Laodiceia. Porém, essa cidade já existia bem antes, tá? Ela teve alguns nomes durante a sua história, como eu tenho comentado aqui no curso. É importante que a gente entenda o contexto histórico, tá, de cada uma das cidades, porque quem lê a Bíblia pela primeira vez vai achar que foram os cristãos que fundaram aquelas cidades por cada um. As igrejas estão lá, gente. As cidades já existiam bem antes mesmo de Cristo, tá? Já estavam ali, já eram cidades já fortificadas, já eram cidades que tinham sua relevância. Essas cidades acabaram tendo uma importância e relevância dentro do contexto histórico bíblico por causa das cartas ali de Apocalipse, tá? Porque nem todas elas são citadas nos evangelhos e nas cartas paulinas, tá? Elas não são citadas nas epístolas. Por exemplo, nós vimos algumas igrejas que só são citadas no livro de Apocalipse, tá? Porque todo o contexto ali, pessoal, que acontece na época de Cristo ali, todo o evangelho é naquela região ali, tá? Onde Jerusalém estava também sob o domínio do Império Romano, tá? Foi um dos impérios que prevaleceu por muito tempo, tá? É mais história, mas é bom que você aprenda. Segundo parágrafo. Uma importante cidade do oeste da Ásia Menor e que pertencia à Frígia, situava-se numa extremidade do vale do rio Licus, na realidade, um tributário do Maembro, e entre as montanhas que se elevam às alturas que se encontram a 2.400 e os 2.700 metros. Foi provavelmente fundada por Antíoco II, né, que lhe deu este nome em honra à sua irmã e mulher Laodice, né. Foi povoada por sírios e judeus vindos da Babilônia. A cidade só se tornou importante quando se tornou parte da província romana da Ásia, organizada no século II a.C. Bom, tem coisas importantes para a gente aprender aqui também. A primeira eu já tinha explicado lá no parágrafo segundo, né? Eu acabei repetindo só para poder seguir o meu raciocínio aqui nesse segundo parágrafo. Ela recebeu o nome porque Antíoco II resolveu homenagear ali a sua esposa, que era Laodice, né? Então colocou de Laodiceia. Isso era muito comum naquela época, que os imperadores lá, digamos, os presidentes, trazendo para nossa época, tá? Os governadores, eles fundassem cidade e colocassem esses nomes em homenagem a alguém. Nós vimos em Filadélfia que ela tem esse nome porque o Eumênio II lá resolveu homenagear o seu irmão, que ele tanto amava, que não era comum, né? Porque geralmente os irmãos eles tinham uma tendência de brigar pelo trono, então não tinham amizade, e sim, muitas vezes eles se encontravam em guerra. Porém, naquela ocasião lá, aquele rei resolveu homenagear colocando o nome da cidade de Filadélfia, porque o apelido ali dele até era Filadelfos, né? Porque ele, que significava ali um amor pelo seu irmão, né? Tinha amor pelo seu irmão. Então isso era muito comum, que essa cidade recebesse nomes em homenagem a alguém. Outra coisa importante, era uma cidade que ficava nas montanhas, tá? Isso beneficiava para cultivo ali de uvas, tá? E também para a criação de animais, porque era uma cidade onde tinha uma terra bem fértil e uma terra com bastante pasto. Então isso aí também era uma vantagem para Laodiceia. Mas o fato deles morarem, tá? Deles estarem localizados, na verdade, e numa região montanhosa, dava para eles também uma outra vantagem, gente, que era o quê? Que vantagem é essa? Eles tinham uma vantagem da mineração de ouro, e Jesus vai chamar atenção. Nós vimos ali no texto, ele vai chamar bastante atenção a isso, e nós vamos aprender. Ali estava situada no largo do Vale do Rio Lico e era rodeada por terras férteis. Seus maiores produtores eram vestes de lã negra, polida e tabloides ou pós medicinais. Não havia suprimento de água permanente nas proximidades. Esta era levada por canos até a cidade, onde vinham as fontes termais que ficavam a certa distância e chegavam a ela já morna. Em outras palavras, apesar de toda a sua riqueza, não podia produzir nem poder curativo da água quente de Hierapolis, uma cidade vizinha, nem o poder refrescante da água fria de Colosso, mas podia produzir apenas água morna e útil apenas para o vomitório. Pessoal, olha só que coisas bem legais aqui que a gente pode aprender. Ela estava situada, tá, numa região bem fértil, tá? Uma região bem fértil. Tudo indica que poderia ser uma região, tá, de terras vulcânicas. E isso muito em conta, porque nós vamos ver que há fontes de água termais. Fontes de água termais, para quem não sabe,
ficam localizadas onde existem, digamos, terras que são propícias a vulcões ali, que são chamadas terras vulcânicas. Então as águas chegam a altas temperaturas. Esses solos dessas terras, eles são férteis devido aos minerais ali, devido ao hidrogênio e minerais que são expelidos ali pelas águas, né? Ou seja, o solo acaba absorvendo, então se torna um solo fértil para isso. Então o que acontece? Eles produziam ali algo bem interessante. Eu não vou falar aqui no contexto histórico, mas no próximo slide, onde a gente vai falar sobre economia, religião da cidade, eu vou comentar um pouquinho mais. Mas eles tinham ali a prática de criação, tá? De uma ovelha especial ali, que nós vamos falar ali no próximo slide. O que acontece, tá? Agora está aqui um mistério para que você entenda por que Jesus até comentou que eles eram mornos. A gente vai falar mais se souber ter, mas vou dar um pequeno... vamos falar um pouquinho, tá? Sobre isso agora. O que acontece? Deixa eu te explicar para te entender. Eles não tinham água lá, não tinham rios ali, não tinha fontes, não tinham afluentes que ficavam próximos à cidade, que alimentava a cidade com água potável. Eles tinham que, então, bem propício, tá? Uma característica do Império Romano, como eu falei, eles tinham como característica a construção de estradas e também a construção de aquedutos. Já falei, eu acho que em outra igreja comentei sobre isso, tá? E é um sistema de encanamento que eles traziam de lugares que alimentavam e abasteciam a cidade com água. O que acontece? Por eles não ter água ali, eles tinham que trazer de outro lugar. Eles traziam a água de Colosso, tá? Que era uma água fresca, uma água potável, uma água que era, digamos assim, seria uma água bem fresca, com uma temperatura mais elevada. Então o que acontece? Eles traziam a água de lá. Porém, no percurso da água vir, tá, até Laodiceia, ela tinha um contato com as águas termais, gente, que ficava ali naquela cidade de Hierápolis, parece Hierápolis, tá, o nome da cidade. Então o que acontece? Essa cidade de Hierápolis era conhecida por ter fontes termais, e as pessoas até procuravam aquela cidade para fins medicinais. Até os dias de hoje, né, nossos dias atuais, existe aqui em alguns lugares essas fontes termais que as pessoas vão lá, fazem tratamentos e tal, principalmente até para câncer de pele, tá? Essas coisas. Existe hoje uma série de tratamentos que foram provados até por a ciência que dão um bom resultado devido a essas fontes termais aí, tá? Então o que acontece? Ela era considerada uma água medicinal, as pessoas procuravam. Só que qual o problema que tinha em Laodiceia? Uma vez que a água fresca vinha de Colosso, cidade de Colosso, e ela tinha contato com água termal, a água quando chegava em Laodiceia era uma água morna, tá? Uma água que não era uma água propícia para se tomar. Eles tinham que tirar aquela água, esperar a água ficar em temperatura ambiente para então poder tomar a água, tá? Então tinha todo um processo, mas a água era muito comum e utilizada para um fim medicinal, para que as pessoas viessem a ter vômito, gente. Era uma tradição. Por isso que Jesus comenta, e vocês vão ver aqui, eu vou falar mais para frente, tá? Que vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Porque dentro da cidade de Laodiceia ela era conhecida como um vomitório. Pessoas que tinham problemas estomacais e tal, eles iam lá naquelas águas, eles tomavam aquela água morna e vomitavam. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal toma o chimarrão quente e tal, gosta. Mas agora experimente tomar um chimarrão morno para você ver, tá? Um chimarrão assim de morno para quase assim, bem, não chega nem tá quente, chega a tá morninho. A pessoa não vai gostar, não vai. E a mesma coisa, você experimente tomar água morna para você ver. Esquente um pouquinho a água e tente tomar a água morna. Você vai verificar que ela não tem o mesmo gosto. Você vai verificar que vai ser até meio repugnante. Algumas pessoas que têm o estômago mais fraco vão acabar vomitando, gente, tá? Isso era comum na cidade de Laodiceia. Vocês já perceberam que cada uma das coisas que Jesus falou para essas cidades, elas tinham uma referência na cidade, elas faziam referência àquela cidade, tá? Alguma tradição, alguma coisa que eles tinham lá. Então por isso que é importante que a gente estude a palavra, que a gente vá a fundo na palavra. Para quê, gente?
para que a gente possa perceber que tudo que Jesus comentou era porque, em primeiro lugar, João conhecia bem aquela região, João sabia as tradições e a cultura daqueles lugares. Então Jesus já sabendo disso, gente, ele já utilizou dessa forma para poder falar para aquelas igrejas lá, basicamente o que eles já viviam, o que eles já conheciam, o que era tradição, entendeu? De cada uma daqueles locais. Por isso que você vai identificar no texto, vocês vão ver que muitas referências que são feitas às cartas ali eram de tradições locais, de coisas que que aconteciam naquelas regiões, tá, pessoal? Vamos adiante agora. Nós vamos agora para ver o mapa aqui, né? Se você observar, você vai ver ali Laodiceia, que eu circulei. Se você ver ali, tem um azulzinho, que é um afluente que passa. Isso vai explicar bem, gente, em relação ali da água morna, porque a água descia de Colosso pelo aqueduto ali construído pelos romanos. Só que nesse trecho, tá? Nesse trecho aonde o aqueduto passava, a água se contaminava ali com aquela água termal ali, tá? Daquela cidade. E então ela acabava se tornando morna. E por isso que naquela cidade eles eram conhecidos como uma cidade onde tinha um vomitódromo ali, né? Que era um vomitório, né? Que era onde o pessoal tomava aquilo ali quando tinha problemas estomacais, assim, desse gênero, tá? E talvez, com certeza, deve ter sido a isso que Jesus fez a alusão, vomitar-te aí da minha boca, tá? Vamos adiante agora, vamos entender um pouquinho da economia, da cultura ali daquele lugar. Ficou famosa nos tempos do Novo Testamento como sendo um local onde se podia adquirir lã preta brilhante e vestuário preto manufaturado nesta cidade, sendo que ambos os artigos eram exportados para muitos países. Bom, vou ler um pouquinho e vou ir comentando, tá? O que acontece? Aquela região era muito famosa pela criação de ovelhas da lã preta, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Hoje a ciência faz uma série de modificações genéticas para que os animais possam chegar a determinada raça, determinada cor de couro, de lã, né? Nas ovelhas há muito trabalho genético em cima disso. Naquela época já existia essa ovelha de cor de lã preta, lã negra, né? E o que acontecia? As pessoas vinham de longe porque tinham interesse de comprar, negociar com aqueles criadores daquela região esse tipo de lã, porque era muito interessante. Então era exportada para vários países. A exportação ali já existia naquela época. Eu já comentei, existia portos, principalmente na cidade de Éfeso, onde chegava e saía matéria-prima, tá? Chegava e saía mercadorias. Quando nós ouvimos de novo aquela palavrinha conhecida, manufaturar, tá? É o que eles pegavam ali, compravam aquela lã, mandavam para outro lugar que era beneficiado, ou tingido, ou trabalhado, ou tipo até mesmo transformado em lã, em fio de lã, né? E se trazia de novo para então sim poder se fabricar ali roupas, tapetes, vestimentas, tá? Cobertas, esse tipo de coisa. Então era muito conhecida, Laodiceia era conhecida por isso, tá? Por essa criação dessas ovelhas. Vamos adiante. Também muito conhecida em todo o mundo oriental era o pó frígio medicinal utilizado para os males dos olhos, tá? Outro detalhe importante também que está relatado, que a gente pode observar ali na carta de João, fala também do colírio e tal. O que acontecia? Aquela região ali, gente, eles eram conhecidos também pela sua, digamos assim, pelos seus costumes medicinais, culturas medicinais. Começava-se pelas águas, tá? Que daí seria próximo ali em Alópolis, ali, né? Que a gente já leu. E o que acontece? Eles tinham, tá, também essa cultura de fabricação de colírios à base de pó de ouro, tá? Então as pessoas vinham de longe para adquirir esse colírio aí, porque eles achavam que era um poder milagroso, entendeu? Um poder medicinal milagroso, tá? Então isso acontecia naquela região ali, seguido, tá? De pessoas virem buscar, tá? Esse tipo de medicamento, tá bom? Aí, tá?
Vamos seguir adiante, tá bom? A cidade tornou-se tão rica que quando foi destruída em 60 depois de Cristo por um tremor de terra, os seus cidadãos, ao contrário das outras cidades que também sofreram essa tragédia, recusaram a ajuda de Roma que lhes ofereceu e reconstruíram a sua cidade com seus próprios recursos. Gente, a cidade era tão rica, tão próspera, devido à mineração de ouro, devido à venda ali dos produtos locais, ali, principalmente a base da lã da ovelha. Eles eram tão prósperos que o que acontecia, gente? Eles rejeitaram a ajuda de Roma quando aconteceu um terremoto lá que destruiu tudo. Diferente ali, tá? Diferente ali que nós vimos ali em Filadélfia, ali, né? Aonde havia ali um culto ao imperador muito, tá? Eles eram muito gratos por aquela ajuda que o Império Romano deu ali para reconstruir a cidade. Aqui já é o contrário. Como já expliquei em outros vídeos e tenho explicado até aqui, o que acontece. Essas cidades, elas eram propícias a abalo sísmico. Houve muito terremotos ao longo da história que praticamente devastou a cidade, tornou em ruínas. E vocês imaginam só. E para construir uma cidade toda naquela época, levava-se muito tempo, gente. Levava-se muitos anos. E isso, o que ocasionava? Ocasionava de que tinha que ter recurso para poder construir. Como aquela cidade, na sua maioria, era de judeus que vieram da Babilônia, aproximadamente 2.000 famílias, conta a história, era muito próspero, com muito dinheiro. Eles tinham recursos financeiros, tá? Seus, tá? Não precisavam pedir emprestado para Roma, porque eles sabiam que uma vez que pegasse o dinheiro de Roma, eles tinham que dever um favor a Roma. E naquela cidade nem todo mundo queria ter esse compromisso de dever um favor ao Império Romano. Não era um negócio bom, porque uma vez que você deve um favor, você vai ter que pagar esse favor mais cedo ou mais tarde. E ali em Laodiceia foi o contrário. Eles recusaram a ajuda de Roma e disseram, nós mesmos vamos construir a cidade. E reconstruíram a cidade novamente, entendeu? Reconstruíram. Só que, porém, mais tarde, novamente, acabou vindo outros terremotos e acabou destruindo por total a cidade. Hoje ela é conhecida lá naquela região lá de Iski e Hazar, lá na Turquia, como castelo, como velho castelo, né? Nós vamos ver até agora mais adiante aqui nesse próprio parágrafo, tá? Vamos ver ali, né, que a gente já leu, também sofreram tragédia, recusaram a ajuda de Roma, né? E tal. A cidade mudou de mão várias vezes no século seguinte, se foi finalmente destruída no século XIII ali pelos turcos. Desde então tem se mantido em ruínas, servindo de pedreira, onde a cidade vizinha de Denzil vai buscar os materiais de construção que precisa. O local em ruínas tem o nome de Ski-Rizar, que significa velho castelo. Bom, como eu já havia explicado, o que acontece, gente? Hoje aquela região como era uma região alta, de montanhas, hoje eles extraem pedras ali, tá? Para quê? Para construção de casas. Era uma região pedregosa, então hoje, até os dias atuais de hoje, está em completa ruínas ali, o local onde era considerada a cidade de Laodiceia. E hoje, então, existem lá empresas que extraem a matéria-prima ali para fazer as pedras de fundação. Então, praticamente foi isso que restou da cidade de Laodiceia. De novo, volto a dizer aqui, tá? Volto a comentar. Alguns teólogos, algumas pessoas defendem que essas coisas aconteceram com Laodiceia, e não só com Laodiceia, como outras igrejas, tá? Que foram totalmente destruídas devido ao pecado, devido a não terem acatado as ordens de Jesus, devido a não terem acatado aos conselhos que Jesus deu para que eles viessem a mudar as suas atitudes, a mudar a sua forma de viver. Isso não há comprovação, tá? Histórica, não há nenhuma comprovação que foi isso realmente que aconteceu. O que eu costumo dizer é o seguinte: vai ficar para que um dia Deus possa nos revelar o que realmente aconteceu, né? Tá? Ali, vamos adiante. Ela era frequentemente chamada de metrópole, como se for a sede do governo de 25 outras cidades. O deus pagão adorado ali era Zeus. Como efeito, essa cidade foi para certo tempo conhecida como Diásporis, né? Cidade de Zeus, né? Em honra ao deus deles, tá? No quarto centenário, um importante concílio da igreja foi presidido ali. Frequentemente terremotos acabaram finalmente com a cidade. Bom, gente, deixa eu comentar com vocês aqui uma coisinha sobre essa cidade aí. Bom, o que acontece? Ela foi conhecida como uma cidade ali que adorava era uma metrópole, tá? Mais ou menos
parecida com as outras, sabe? Como eu disse, cidades fortificadas, onde tinha vários ali, era uma arquitetura bem similares, cada uma das igrejas, tá? Cada uma das 7 cidades ali, elas eram similares à sua arquitetura, todas elas eram fortificadas, todas elas eram muradas, todas elas, entendeu, se preparavam para que se houvesse algum tipo de investida de algum inimigo, elas estivessem preparadas. A religião ali oficial daquela cidade ali era a adoração a Zeus. Quem foi Zeus, tá? Vou dar só uma breve pincelada aqui, porque o nosso curso não é sobre falar sobre o paganismo, sobre os deuses paganismo e sobre o politeísmo lá daquela época, né? O politeísmo é quando se tem vários deuses. Mas Zeus, segundo a mitologia grega, tá? Ele era o filho de Cronos, tá? Pra você ter uma ideia, que era ali, segundo toda a história grega ali, dos seus deuses e tal, Zeus é considerado ali filho de Cronos, e Zeus, ele tinha outros irmãos, né? Quem são os irmãos de Zeus? Poseidon, deus dos mares, Hades, que é o seu inimigo mortal, ou seja, Hades é considerado uma espécie de diabo na mitologia grega e tal, Deméter, Estesia e Hera, né, tá? Então alguns dizem ainda que Zeus até casou com Hera e tal, tudo isso dentro da mitologia grega, tá? O que acontece? Era muito comum que eles se adorassem esses deuses gregos, tá? Na mitologia romana, Zeus ele tem o nome de Júpiter, porque a mitologia romana eles tendem a dar esses nomes tipo dos planetas, tá, para esses deuses aí que basicamente são os mesmos deuses, tá, da Grécia antiga ali, tal. O que acontece, gente, para vocês poderem ter o entendimento, tá? Deixa eu explicar para vocês. Era muito comum essa adoração, tá, a mitologia grega na época daqueles deuses. Qual o principal diferencial da mitologia grega, tá, para o cristianismo, digamos assim? É que dentro da mitologia grega há histórias fictícias, gente, tá? São ficções, tá? São deuses fictícios criados pelos homens, histórias criadas por homens, tá? Diferente do cristianismo, onde nós não sabemos quem criou a Deus. Deus é infinito, ele é o alfa, ele é o ômega, é o princípio, é o fim, tá? Não há como sondar a Deus. O Deus do cristianismo não é um Deus fabricado por mãos de homens, não é um Deus fabricado na literatura, diferente da mitologia grega, tá? Na mitologia grega há toda uma história em relação a cada um desses deuses deles aí. E são deuses que foram criados. Vocês podem observar que um era filho de fulano, outro era filho de ciclano. Esses deuses, segundo a mitologia grega também, eles tinham relação com seres humanos, então criavam semideuses e tal. Não vem ao caso o nosso estudo aqui, porque o nosso estudo é bem básico, mas só para que você possa entender, tá? Que toda essa mitologia, toda essa crença aí dos gregos nos seus deuses, tá? Vamos adiante ali o terceiro parágrafo. Existiu na cidade uma igreja cristã no tempo em que a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita, 62 depois de Cristo. Mas aparentemente Paulo nunca esteve na cidade, tá? Até a gente pode fazer uma leitura ali para a gente poder entender em Colossenses capítulo 2, tá? Vamos fazer leitura ali para a gente ver. Primeira leitura bíblica de hoje, Colossenses, tá? Capítulo de número 2, tá? E nós vamos fazer leitura ali no versículo 1, tá? Que diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tem por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Desculpa, pessoal. Então Paulo esteve lá em Laodiceia, tá? Paulo esteve lá naquela região. Desculpa. E aqui a gente pode observar na Colossenses que ele até fez essa menção na Bíblia, né, para eles, tá? Seguindo, né, então, é possível que Epáfras, um nativo dessa cidade vizinha ali, tá, de Colosso, fosse o impulsionador do cristianismo nessa área, tá? A gente pode até ver em Colossenses aqui, tá, no capítulo 1 também, no versículo de número 7. Vamos fazer a leitura aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 7. Como aprendestes de Epáfras, né, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Gente, não tem, tá? Digamos assim, não existe
como é que eu vou explicar para você aqui? Não há registros de que quem era verdadeiramente ali o pastor ali, tá, da cidade de Laodiceia. Tem algumas referências e tal, mas não há assim uma unanimidade em dizer quem é que era o pastor que cuidava ali, quem recebeu a carta ali de João ali, tá, com aquelas com as instruções ali que Jesus deu, tá bom? É possível, depois ali para o né? Chegou a Laodiceia uma carta de Paulo ao mesmo tempo que os colossenses também recebiam uma ali, né, no capítulo 4:16. É provável que esta carta se tenha perdido, tal como aconteceu com outras cartas de Paulo. Ali nós vamos fazer tem referência em 1 Coríntios 5:11, né? Eu quero ler 1 Coríntios 5:11 e eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Uma curiosidade que é bem importante de você saber. 1 Coríntios, no capítulo 5, tá? E no versículo 11 vai nos dizer assim, que é a referência ali das cartas que se perderam de Paulo, tá? Ó. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Como a tal, nem ainda comais, tá? Ali nós vimos aqui essa referência, tá, de Paulo, tá bom? E o que acontece? Deixa eu explicar para vocês aqui algo bem interessante, legal. Segundo, tá, algumas pessoas, alguns especialistas aí dizem que Paulo escreveu outras cartas. Inclusive há uma tradição que defende que Paulo escreveu uma carta à Laodiceia. Só que existem livros apócrifos que denominam que essas cartas foram paulinas, que foram ali designadas a Laodiceia, tá? Mas só que o detalhe, não há comprovação histórica, não há canon, tá? Não passou no canon judaico, ou seja, não foi tido como um livro apócrifo, não há comprovação da sua veracidade. Por esse motivo, entendeu? Não foi considerado uma epístola, tá? Alguns defendem que Paulo escreveu sim a carta a Laodiceia e tal, porque há um registro ali, entendeu? Na Bíblia, tá? Mas não há comprovação. Então, se não há comprovação, ninguém defende que realmente Paulo escreveu. E há sim indícios que é um livro apócrifo, ou seja, que não há veracidade, não há inspiração divina, não tem por que a gente comentar e seguir adiante, né? Mas para caráter de curiosidade mesmo, tá? Desde o tempo de Márcio ali, 150 depois de Cristo, que se sugere frequentemente que a carta aos Efésios é a carta perdida que fora dirigida aos laodicenses, porque as palavras, tá, aos santos que estão em Efésio são probavelmente confirmadas por provas manuscritas. Uma carta apócrifa de Paulo dirigida aos laodicenses, pertencente ao século 5 depois de Cristo e existente em traduções latinas e árabes, é composta por uma mistura de passagens das cartas aos Gálatas e aos Efésios, tá? Como aqui eu havia comentado, não há comprovação, tá, histórica de que essas cartas verdadeiramente existiram, tá? Ah, sim, ou seja, cartas existiram, mas são apócrifas, não há comprovação da sua veracidade, que se foi verdadeiramente Paulo que escreveu, se foi verdadeiramente Paulo que enviou a carta para assim, conforme as outras, que a epístola paulinas, né, que Paulo escreveu ali em aquelas cidades, não há comprovação, tá? O que se há é que as cartas foram alteradas e ali há vários trechos de Gálatas e Éfesos, né, que compõem essa carta aí, que foi, digamos que seria a epístola de Paulo aos Laodicenses, tá? Não há comprovação, então não tem por que a gente debater em cima disso, tá? Vamos agora ao próximo slide e nós vamos ver agora a parte que eu mais gosto, tá? Do nosso curso, tá, gente? A parte que eu mais gosto é quando Jesus então se apresenta ali para cada uma das igrejas. Nós vamos ver agora como Jesus se apresenta, que agora começa a parte. Até agora nós vimos a parte da história, nós vimos a parte de como é que Laodiceia surgiu, porque o nome, que era economicamente era uma cidade muito rica, trabalhava-se com os seus colírios medicinais à base de ouro, tá? Pó de ouro, tinha lá as lã de ovelha negra, muito conhecida naquela época, algo que era considerado uma mercadoria bastante valiosa, né? Mas chegou o momento agora de nós sabemos de que maneira Jesus se apresenta então para eles, para os laodicenses, tá? Para Laodiceia. E diz assim:
Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Meu Deus. Pessoal, olha só que maravilha que tem esse texto, tá? E eu quero fazer assim, ó, antes de nós iniciarmos e fazer ali a leitura do parágrafo ali e tal, eu quero explicar um pouquinho sobre essa parte aí do amém, né? O que significa aí esse amém aí, qual o significado, por que Jesus então ali fala sobre isso, né? Sobre esse amém aí e tal, tá? O que acontece ali para você? O amém é uma palavra hebraica, gente, que identifica uma confirmação ou algo afirmado, tá? Isso é o amém. Ou seja, né, o amém na tradução do português seria que assim seja, tá? Seria uma confirmação. Ou seja, quando é falado alguma coisa, alguém conta algum fato que pode acontecer, as pessoas dizem amém, ou seja, é confirmado, algo que está afirmado que vai acontecer. Jesus está ali se auto-identificando como aquele que é afirmado, que é confirmado como sendo o Filho de Deus, tá? Ou seja, o sim, é a afirmação e a confirmação de Deus, tá? Jesus está dizendo, eu sou o amém, eu sou a confirmação de Deus, eu sou o Messias em cumprimento literal de todas as promessas do Eterno, entendeu? É isso que Jesus quis dizer ali, tá? Eu sou o Eterno que diz respeito à remissão de pecados, ele é aquele que perdoou os pecados, tirou os pecados do mundo, ele está falando em redenção, ele é o amém porque ele é a redenção e a libertação do poder do pecado, das suas consequências, ele é reconciliação, de deixar de ser inimigo para ser amigo do Senhor, ter a paz e a comunhão com Deus, tá? Ele está querendo dizer ali, sabe? Basicamente, pessoal, Jesus está se autoconfirmando como aquele sendo o Messias, o Filho de Deus, tá? Vamos agora fazer leitura ali ao texto pertinente ali, tá bom? Que diz assim, ó. Tá bom? Vamos fazer leitura aqui desse texto, que é assim, o amém. Esta palavra vem da origem hebraica. No começo de uma afirmação significa certamente ou verdadeiramente, né? Eu já expliquei ali para vocês, é uma afirmação, algo que é afirmado. No fim pode ser entendido como que seja, como assim seja e tal, né? Que seja assim. Jesus é a palavra final, autoridade absoluta, assim diz o amém. Jesus é o amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa o final, significa aprovação, significa promessa triunfante, significa promessa imutável, significa o selo de Deus, tá? Então o que Jesus está se identificando? Olha só a forma que Jesus está se apresentando. Eu sou aquele que é o assim seja. O que eu falar vai acontecer. Eu sou a afirmação do próprio Deus, aquele que é o Messias, aquele que é o real, o que tirou os pecados do mundo, o que tornou o homem novamente amigo de Deus, tá? É isso que Jesus está se apresentando a Laodiceia, ou seja, querendo dizer, eu sou aquele que afirmo, entendeu? Eu sou aquele que afirma a confirmação. Ele sabia muito bem o que significava amém, ele sabia o que significava que assim seja, que é algo que é afirmado verdadeiramente. Está dizendo aquele que é verdadeiro, tá, gente? Vamos ver ali abaixo, ali, ó, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é um Deus soberano, por meio de seu próprio conselho, ele determinou o plano de salvação de seus próprios escolhidos, a quem conheceu antecipadamente. O Filho morreu na cruz para estabelecer o meio de salvação. É o Espírito Santo, com diligência, executa a vontade do Pai. Ele está operando todas as coisas neste mesmo momento, segundo o propósito da sua própria vontade. Ele está no meio de tudo, ele está no meio na sua igreja. Este grande Criador, Deus Salvador, está operando fielmente entre os seus, neste momento, como um grande pastor de ovelhas. Sua própria existência, e por causa dos seus, ele os ama e cuida deles. Seu olho está sempre sobre eles. Testemunha aqui, gente, está relacionado em aquele. A testemunha é aquela que testemunhou algo, que viu algo, que testifica algo, que pode confirmar que algo aconteceu. Jesus está se ali intitulando a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, eu sou o olho, aquele que vê todas as coisas, aquele que nada passa batido diante de mim. Como ele diz que é o amém, eu sou assim seja, ou seja, eu sou aquele que é confirmado por Deus como uma testemunha. Eu sou a testemunha fiel de que eu passei pela terra, venci o pecado, tá? Ele está se auto-intitulando ali como alguém que conhece todas as coisas, ou seja, conhece as obras, conhece aqueles que são bons, aqueles que são maus, aqueles que mentem, aqueles que falam a verdade.
Ele conhece todas as coisas, a testemunha fiel e verdadeira. Como eu já disse para vocês, hoje Jesus ele é advogado, mas um dia ele vai ser o juiz, entendeu? Então aproveitamos que hoje nós estamos tendo Cristo como nosso advogado e aproveitamos para nos arrepender das coisas ruins e fazer as coisas boas enquanto ainda há tempo. Gente, aqui o princípio da criação de Deus. Essa expressão admite duas interpretações, dependendo de informações de outros trechos bíblicos para escolher o sentido correto. A frase em si pode ser estendida no sentido passivo, o primeiro criador criado por Deus, ou no sentido ativo, a origem ou a fonte da criação. A diferença é óbvia e enorme. Jesus é uma criatura ou eterno criador? Ele foi feito por Deus ou é Deus? A resposta vem em outras passagens. Jesus é eterno. Está escrito ali, meu irmão, em João, no capítulo 1 e no versículo 1. Ali, o verbo, né? Você conhece, o verbo se fez carne e tal. Eu não vou fazer leitura porque é uma passagem bem conhecida, tá? Depois ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, tá? A gente pode fazer essa leitura aqui e ver o que Jesus se apresenta, o que a gente pode tirar de informação do versículo 1 ali e do verso 18, que diz assim, olha só, eu que vivo e fui morto, eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves ali da morte e do inferno. Ele é aquele que sabe todas as coisas, gente. Ele é que tem a chave da morte e do inferno. Aqui, essa passagem, ela dá dois tipos de interpretação. Alguns aí acabam até, digamos, entrando em discussão, dizendo, então a Bíblia está se contradizendo, porque aqui está dizendo que Jesus é o princípio da criação, ou seja, ele foi criado. Se ele foi criado, então ele não é eterno e algo desse gênero. Mas nós sabemos e lemos a Escritura, a própria Escritura, ela diz, ele é o primeiro e o último, ali que está escrito em Apocalipse no capítulo 1, no versículo 17, é o soberano, ou seja, o Senhor dos senhores. Está aí Apocalipse, vamos ver Apocalipse 17, o versículo 14, gente. Apocalipse 17, versículo 14 é bem interessante também, pessoal. Diz assim, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Olha só, ele é tudo, o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Isso significa princípio e fim, significa infinito, gente. Não há a sua criação e não há o seu fim. Ele é algo inexplicável. Jesus, ele é, por isso que ele é Deus, ele é algo que não há como o homem, a nossa mente humana não é capaz de explicar, gente, a profundidade que há, entendeu? No nome de Jesus. Por isso que ele diz o princípio da criação, tá? Jesus não foi criado, ele não veio existir, ele é eterno, ele é Deus. Quem não aceitar este fato morrerá no seu pecado. Ali, João, no capítulo 8, gente, no versículo 24, vamos ver o que está escrito em João 8, capítulo 24, vai nos dar uma informação bem importante também. João 8, versículo 24 diz assim, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ou seja, aquele que não crê que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, ele vai acabar morrendo no seu próprio pecado, tá? Essa é a grande realidade, que muitos acabam negando a existência de Jesus, negando ele como Deus, e acabam falhando, né? Vamos adiante agora aqui, tá? Vamos seguir agora e nós vamos ver a condição que se encontra a igreja de Laodiceia, tá? Qual é a condição que se encontra? Vamos ler a palavra. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, que não dera foras, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Desculpa, gente. Olha só que texto tremendo, gente. Isso é maravilha de Deus. Aqui Jesus está agora dando uma condição para aquela igreja de Laodiceia. Vocês acham que são os melhores porque vocês são ricos, são fartos, são prósperos? Não, vocês não são nada diante de mim. Eu sou aquele que tem todo o poder, todas as coisas. A riqueza de Laodiceia, perto da riqueza que Jesus está, não é inimaginável, é incomparável, pessoal.
Jesus está dizendo para eles, porque a tendência do homem é que quanto mais ele tem, mais ele se engrandece, mais ele acha que ele pode estar socialmente falando em posição melhor do que os outros. Porque o que acontece? Se tinha uma tradição na cidade de Laodiceia de que quanto mais você tivesse dinheiro, mais os deuses estavam te abençoando, mais você tinha a bênção de Deus. E não é só em Laodiceia, tá, gente? Há muitas igrejas hoje, muitas pregações por aí dizendo, tá? Cometendo uma grande heresia, dizendo que se você estiver sendo abençoado financeiramente, Deus significa que Deus está te abençoando. Nem sempre a bênção financeira representa a bênção de Deus, pessoal. Nem sempre. Muitas vezes tem pessoas que recebem bênçãos financeiras, mas em outras áreas elas estão passando por grandes tribulações, grandes decepções, e muitas vezes acabam até se afastando de Deus, tá? Então é muito importante fazer essa separação. Nem sempre aquilo que é considerado material é algo que representa a bênção de Deus. Ali em Laodiceia, Jesus foi bem claro e enfático. Eles achavam que, por que Jesus falou essa frase? Porque lá eles tinham essa cultura: quanto mais eu estou rico, mais significa que Deus está me abençoando. Tá? Vamos lá. Que nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Vamos ler. As águas termais de Herápolis ali ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram as boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito. Bom, pessoal, aqui a outra coisa que eu já expliquei, né? Por que as águas lá de Laodiceia acabavam se tornando mornas, né? Pessoal, aqui é bem legal até fazer uma referência para você entender. Você imagina quando você vê um alimento que ele está cru, você olha, você bate o olho e você vê que ele não está preparado para comer, ele está frio, ele ainda não está no ponto de cozimento. E você pega um alimento e vê um alimento pronto, que está quentinho, você vê que até o sabor daquele alimento ele mudou desde o seu estado inicial lá. Ele se tornou bom ao paladar, ele se tornou um alimento saudável, um alimento bom para se comer. Mas quando aquele alimento que está quente ele esfria, nem todo alimento que está frio serve e fica do mesmo sabor ou se torna bom para comer. Vou dar um exemplo bem simples para algumas pessoas. Eu até falei agora há pouco sobre chimarrão, mas vou falar sobre o café. Ninguém serve café gelado ou café frio. O café gelado, ele não tem o mesmo gosto de um café quente, entendeu? Ou de um café morno. Ou seja, o café na temperatura ideal, com o seu estado ali de preparo na temperatura certa, ele tem um sabor. Conforme ele vai perdendo aquela temperatura e vai ficando morno ali para ficar gelado, digamos assim, ele perde totalmente aquele sabor gostoso, né? Algumas pessoas podem até gostar de café frio, mas 99% das pessoas preferem o café quente, né? Então, Jesus estava querendo dizer para eles assim: vocês não são morno e nem quente. Quem dera vocês fossem morno ou quente, mas vocês fossem frio ou quente, mas vocês são morno. Morno aqui está relacionado àquela igreja que ela não consegue prosperar no sentido espiritual, gente. Ela está muito mais focada no mundo do que nas coisas de Deus. São igrejas que permitem heresias e permitem pecados, permitem a prática pecaminosa de muitos dos seus membros, sem vos chamar a atenção, sem tentar de uma forma ou de outra ajudar para que essas pessoas abandonem essas práticas. Essas pessoas frequentam os lugares de cultos, lugares de celebrações de reunião, tá? Mas elas não conseguem mudar as suas vidas. Não está falando somente de pessoas aqui, está falando de organizações, de igrejas, gente. Quem tem a obrigação de ensinar o povo no caminho correto são as igrejas, são as lideranças. Se os membros estão pecando, há uma falha nas lideranças que não estão alertando. Porque quando as lideranças alertam o povo das práticas pecaminosas, o povo vai estar avisado, vai estar ciente daquelas coisas. Mas quando as lideranças fazem vista grossa e não ensinam o povo do que é certo, daquilo que é errado, vai levar a sérias consequências. Muitas das vezes acabam trazendo prejuízos à igreja. Assim estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus, que palavra forte, hein, gente? Que palavra forte. Você imagina se Jesus hoje viesse e dissesse: eu vou te vomitar da minha boca. Além de ser algo nojento, né? É algo forte. Mas era para ser exatamente assim, dessa forma. Por quê?
Porque a cidade de Laodiceia era conhecida pelos seus vomitório ali. Ou seja, as pessoas iam lá e tomavam aquela água termal lá e vomitavam lá. E muitas até faziam isso por causa dos seus problemas estomacais. Jesus, então, conhecendo a cultura de Laodiceia, então ele diz: eu vou vomitar da minha boca da mesma maneira que vocês vão tomar aquela água e botam tudo para fora. Jesus está querendo dizer que tudo que é ruim é vomitado. Você só vomita porque algo não lhe fez bem. Você só vomita porque algo não caiu bem no seu estômago. Jesus está dizendo para Laodiceia: vocês não estão me caindo bem. Vocês não, o conceito de vocês comigo caiu. E eu estou a ponto de vomitar. Vomitar significa o que, gente? A anulação. Vocês não vão entrar no reino dos céus. Vocês não vão fazer parte do meu corpo espiritual, o corpo da igreja. Vocês não vão fazer. E essa mensagem continua batendo até os dias atuais de hoje. Jesus está dizendo novamente: se as igrejas não modificarem as suas práticas e continuarem ainda dando mais ênfase a pregações que são mais focadas para o materialismo e não para as condições espirituais, Jesus vai vomitar essas igrejas. Elas não vão ter parte com ele. Não é eu aqui que estou, eu não estou pregando sobre religião, não estou falando sobre nenhuma denominação, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. É Jesus que está dizendo que vai vomitar da boca. Por quê? Porque eles eram mornos. Este verso não é dado para um indivíduo, é dado para uma igreja. Ela está falando com a igreja. Além do mais, se vocês estão somente guardarem a palavra na mente, vocês se recordarão que em lugar algum ela diz que nós estávamos na boca de Deus. Nós estamos gravados na palma da mão, na palma das suas mãos, nas mãos. Lá em Isaías 49:15 diz que vossos nomes estão gravados na palma da minha mão. Tá? Ali, somos levados em seu seio. Ali nas eras não conhecidas antes do tempo, estávamos em sua mente, estamos em seu aprisco, em seus campos, porém nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? A palavra que está na sua boca. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que representa esse texto? Não que nós estamos na boca de Deus. Ele está querendo a palavra. É isso que sai da boca do Senhor. É isso que sai. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando na linha, ele não está dizendo que vai vomitar pessoas só, gente. Mas sim organizações que deixam de pregar a palavra, deixam de se firmar na palavra. E isso traz consequências desastrosas para o cristianismo. Vamos adiante aqui. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus. Olha só quantas coisas Jesus falou. Você acha que tem? Eu já expliquei. Naquela situação, eles achavam ali que quanto mais dinheiro eles tivessem, mais significava as bênçãos dos deuses, tá? Isso até mesmo os judeus acreditavam dessa forma, gente. Não que os judeus se dobrassem ao paganismo lá dos deuses lá da Grécia, de Roma, mas eles ainda eram fiéis ali em relação à lei. Então eles não se dobravam àquele paganismo. Porém, eles também tinham essa cultura de achar que quanto mais eles enriqueciam, era porque Deus estava abençoando. Jesus estava querendo dizer para eles assim: não, vocês acham que estão abastados, que não precisam de nada. Isso é um erro que muitas pessoas cometem, achar que por ter muito dinheiro não precisam de Deus, achar que por ter muitos bens não necessitam de Deus, e isso é um grande erro. Tá? Eles achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, cega, infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto ali em 60 depois de Cristo e foi reedificada com seus próprios recursos, sem auxílio do governo romano. Parece que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiência perigosíssima num rebanho de ovelhas que precisa seguir o seu bom pastor. Numa cidade conhecida por tratamentos de óleos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico. Precisavam da humildade dos publicanos e pecadores. Ali está escrito em Lucas, no capítulo 5, 31. Numa cidade que produzia roupas e lã, a igreja estava nua, sem a vestimenta de justiça oferecida por Senhor. Pessoal, vocês perceberam mais uma vez aqui? Jesus ele usa as frases certas. Ele diz: vocês estão nus. Ele fala para uma cidade que fabrica roupas. Ou seja, vocês fabricam roupas, mas espiritualmente eu vos vejo nus. Eu vejo a vergonha de vocês, tá? Ele fala: vocês estão cegos, numa cidade que era conhecida por fabricar colírios que ajudavam as pessoas a voltarem a ter visão. Olha só. E o que aconteceu? Jesus fala: mesmo que vocês tenham o colírio, o melhor colírio do mundo, aquilo que faz milagres, vocês não conseguem enxergar
o que vocês deveriam ver, por isso que vocês são cegos. Olha só, olha que tudo isso Jesus está falando para a igreja, não é para a cidade de Laodiceia, gente. É para a igreja, porque seria aquela igreja que, se fosse no nosso século agora, que teriam grandes templos, que seriam ornamentos, coisas maravilhosas, sétimas maravilhas do mundo, digamos assim. Ele está querendo dizer, vocês não conseguem enxergar as coisas espirituais. Vocês estão mais focados no material, na prosperidade. Vocês não estão focados no que realmente importa para mim. Jesus disse que eles eram pobres e miseráveis justamente por uma cidade que era tão rica, que recusou a ajuda de Roma, dizendo, eu não preciso da ajuda de Roma. Eu sou autossuficiente para me reerguer. Vejam que tudo foi escrito baseado na história daqueles lugares, baseado na tradição, na cultura, gente. Não foi escrito só por botar. Quem lê a Bíblia assim e não estuda e não vai a fundo, nunca vai saber por que Jesus escreveu isso. Ele fez essas referências porque Jesus conhecia bem as localidades daquela região. Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque Jesus, quando falava por parábolas lá nos evangelhos, ele queria chegar a um público-alvo. Ele queria que aquele que verdadeiramente tivesse o coração aberto pudesse ver as coisas de Deus, sentir as coisas de Deus, ver as coisas espirituais de Deus. Isso que é o interessante, pessoal. Isso que é que nos faz ter uma aplicação pessoal. Muitas vezes temos dinheiro, mas somos pobres espiritualmente. Muitas vezes temos uma ótima visão, mas não conseguimos enxergar aquilo que é espiritual. Muitas vezes, pessoal, temos as melhores roupas e vamos aos nossos cultos com as melhores roupas, mas espiritualmente estamos nus, porque não conseguimos assimilar essa doutrina da palavra de Deus, não conseguimos assimilar aquilo que Jesus quer. Jesus, ele não quer pessoas soberbas. Jesus quer pessoas humildes. Jesus não quer pessoas que se acham melhores do que as outras. Jesus quer pessoas que se considerem pecadoras, arrependidas e que estão seguindo um caminho da verdade. É isso que é o cristianismo. O cristianismo não é você olhar para outras religiões e se achar melhor. O cristianismo é você olhar para outras religiões e dizer, eu sou um pecador arrependido, que mudei a minha vida, mudei a minha forma de ser, mudei a forma de pensar, mudei minha atitude, o meu caráter, e hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou diferente. Essa abordagem inicial aí é bem legal, irmão, é bem interessante, pessoal, para vocês entenderem por que Jesus escreveu essas cartas lá para Laodiceia, tá? Vamos adiante. Então, seguindo adiante aqui, né, gente? A gente vai observar agora aqui, tá, um conselho aqui, as promessas agora a Laodiceia, né? Que é essa parte bem importante aqui, que eu gosto bastante de frisar, tá? A gente falou das condições, ali Laodiceia não teve elogios, tá, pessoal? Eu acho que foi a igreja que não recebeu nenhum elogio do Senhor. Mas, mesmo ela não recebendo elogio, Jesus não deixou de dar uma oportunidade para ela de arrependimento. E nós vamos fazer essa leitura agora e nós vamos observar. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tá? Eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Bom, pessoal, tem várias informações também aqui importantes que a gente viu. E durante aqui a gente foi conversar, agora nessa próxima parte aqui dos aconselhamentos, que é aconselho-te, tá? Vocês vão ver 3 conselhos que Jesus dá. E vocês vão ver que essas referências que Jesus dá, esses conselhos que Jesus dá, eu vou te explicar umas curiosidades que ele está fazendo referência à própria cultura lá de Laodiceia. Ó, ele diz, Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, mas ofereceu conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com ele. Sugeriu 3 coisas necessárias para a igreja. Olha só, comprar ouro refinado. A verdadeira riqueza é espiritual e vem exclusivamente de Deus. Ele oferece o ouro puro refinado pelo fogo. Pessoal, sabe por que Jesus falou isso? Porque eles tinham lá
era da cultura daquele povo o refinamento do ouro. Eles usavam o ouro ali até mesmo para colocar no colírio lá milagroso que eles utilizavam. Então eles tinham muito ouro, eles conheciam muito bem essa prática de mineração de ouro. Eu até pesquisei um pouquinho para poder passar para vocês. Quando você expõe o ouro a uma temperatura alta, ele fica refinado, ele fica mais puro. E quanto mais puro é o ouro, mais ele tem um valor agregado, mais a mercadoria tem um valor. Então Jesus, sabendo dessa tradição dele lá, o que Jesus pega e diz? Eu tenho ouro refinado, compre de mim ouro. O meu ouro é puro. Por quê? Porque todo aquele que passa pelo fogo, tá? Ele é refinado de tudo aquilo que é impuro. Jesus está fazendo uma alusão ao pecado, né, gente? Aquele que passa pelo fogo de Deus, ele é refinado do pecado. Comprar do Senhor vestiduras brancas, olha só. E Deus Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e dos atos de justiça, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se vocês estão prestando atenção, vocês vão ver que a cidade era conhecida por vender. Lá no contexto histórico, eles tinham a tradição de vender, de criação de ovelhas com a lã escura. A cidade era conhecida por vender roupas de cor escura. Jesus então faz um contraponto. Vocês são especialistas em vender roupa escura, negra. Eu sou especialista em ter roupas brancas. Eu estou propondo para vocês que comprem de mim vestiduras brancas. Tá? Eles não estão dizendo comprar com dinheiro aqui, gente. Ele está falando no sentido espiritual das coisas. Como eles vendiam lá e enriqueciam e se achavam ricos e se achavam que tinham bastante riquezas por causa disso, Jesus então está fazendo agora esse mesmo contraponto. Se vocês vendem roupas negras, eu tenho roupas brancas. Comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus, e mesmo problema de qualquer um que esqueça da importância do sacrifício de Jesus e comece a confiar em si mesmo. Bom, outra fase importante, tem ali uns versículos que eu botei, Mateus 15, 14, 23 e 25, 26, pesquise na Bíblia. Nessa aula aqui eu não estou indo lá, eu quero que você também aprenda. Você tem esse costume de buscar essa referência lá, tá? Para que você possa, quando você for fazer seus próprios estudos, você quando for buscar referências, você já sabe onde buscar, para que você possa referenciar e dar a base, tá, para aquilo que você está ensinando. Pessoal, olha outro contraponto. Se eles vendiam um colírio que era considerado milagroso, era uma cidade que as pessoas vinham atrás por causa da medicina em relação a esse colírio, para buscar e para comprar e testificavam que era funcional, que acreditavam que voltavam a enxergar, Jesus então faz de novo o contraponto. Comprem de mim o colírio, porque eu posso curar a cegueira espiritual. Jesus estava querendo dizer para eles assim: vocês são ricos, vocês acham que vocês são autossuficientes, vocês acham que porque vocês têm dinheiro, vocês se consideram abençoados, se consideram que eu... Não, vocês precisam mudar muitas coisas. Vocês precisam lavar as suas vestes, passar pelo fogo e precisam abrir os olhos espirituais para que vocês vejam o quanto vocês estão errados. Vamos agora adiante para os próximos slides, tá? Aqui. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, né? A correção que vem de Deus, pessoal, aqui é uma manifestação do seu amor. Hebreus 14, 4 a 11. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar a disciplina como Ele deseja, para o nosso próprio bem. Ele quer nos conduzir ao arrependimento e plena comunhão com Ele. A disciplina aplicada pelos servos de Deus deve também ser motivada pelo amor. Essa atitude deve guiar os pais que corrigem seus filhos, ali Provérbios 14, 23, e os cristãos que corrigem os seus irmãos, tá? Então, basicamente, o que a Bíblia está falando aqui, gente? Aqui, a correção aqui que Jesus está falando na disciplina, ele está querendo dizer assim, ó, a disciplina que eu estou falando é porque eu amo vocês. Ou seja, muitas vezes quando passa por tribulações, passa por provas, muitas vezes a disciplina ela serve para que a pessoa não volte a cometer os mesmos erros. É o que eu costumo dizer, estou falando aqui, a doutrinação da igreja é isso. Doutrinar a igreja não é afastar pessoas, dizer pessoas que acabam errando e pecando para que elas não venham e tenham comunhão. Não, eu acho que precisa se ensinar as pessoas para que elas não venham a cometer os erros. Muitas vezes as pessoas cometem uma série de pecados porque elas não têm ciência, tá? Porque muitos são fracos na fé, muitos não têm
a mesma dinâmica de aprendizado, muitos não têm não conseguem absorver o ensino da mesma maneira que os outros, tá? Nós não somos religiosos, nós temos que viver entre irmãos, ajudando uns aos outros. Se o meu irmão está pecando, eu não devo dizer para ele que isso é normal, todo mundo faz. Não, eu devo dizer para ele, não, você tem que mudar a sua prática, mudar a sua vida, mudar o seu jeito de ser. Você precisa ter uma vida diferente. Você é cristão, você serve a um Deus que é exemplo, que quer que você também seja exemplo. Vamos aqui agora. Ser, pois, zeloso e arrepende. A solução ao problema dos discípulos em Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Tá? Precisavam do zelo para Deus, para que eles se arrependessem. Outra coisa, ser zeloso, gente. Zelar, se arrepender. Um dos principais prejuízos que a igreja do século XXI tem é que muitos não se arrependem. Muitos vivem uma vida sem arrependimento. E aí causa o quê? Uma série de prejuízos para suas vidas espirituais. Tá? As igrejas, as lideranças precisam entender, precisam levar as pessoas ao arrependimento, não simplesmente levar as suas igrejas aos seus templos, aos seus lugares de culto, às suas reuniões. Tá? Não, a igreja não é de homem algum, a igreja é de Cristo. E uma vez que a igreja é de Cristo, gente, a gente precisa ser zeloso. Nós vamos ver aqui agora no próximo verso. Ó, seu zelo tem sido literalmente o mesmo dos judeus. O zelo da tua casa me consumirá. Porém este é um zelo errado. É para a casa da sua própria edificação. É para os seus próprios credos, seus dogmas, organizações, sua própria justiça. Eles têm lançado fora a palavra de Deus para dar lugar às suas próprias ideias. Eles depuseram o Espírito Santo e colocaram homens como líderes. Eles têm posto de lado a vida eterna como uma pessoa e substituído por obras, o mesmo conformidade com a igreja ao invés de obras. Gente, olha que coisa linda. A igreja não é de homens, os homens servem a Deus. Hoje, aqui nós observamos que Jesus está à porta e bate, está do lado de fora, mas o que Jesus quer é estar dentro da igreja. Ele está querendo que nós sejamos zelosos com as coisas de Deus. E não só a benefício próprio, não só para o meu benefício, não só para que eu seja próspero e o resto não. Nós todos temos que prosperar junto, vencer junto, alcançar as coisas de Deus juntos. É dessa forma que nós vamos obter uma união para que nós possamos encontrar as promessas de Deus. Eis que estou à porta e bato. Olha só. Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia, mas a igreja de Laodiceia colocou a porta fechada diante de Jesus. Ele bate, mas não força ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas depende dos ouvintes atender a voz dele. Este versículo reforça o entendimento do livre-arbítrio do homem. Jesus oferece salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão. Gente, aqui em Laodiceia nós vimos que a porta estava aberta, o caminho não estava obstruído. Não havia nenhuma obstrução no caminho que impedia as pessoas de chegar a Deus. Aqui nós vimos que a porta está fechada porque Jesus está batendo. Jesus quer entrar na porta, mas as pessoas não querem abrir. Não está falando só em sentido de pessoas, tá? Ela está falando aqui também num sentido espiritual para as próprias igrejas. Muitas igrejas, Jesus está na porta batendo porque ele quer entrar. E muitos acabam não deixando porque quando Jesus entrar vai haver mudanças. Vão haver coisas que vão ter que ser modificadas. E muitas pessoas não querem ter suas vidas modificadas, tá? Ambas as figuras aqui representam a comunhão com Cristo. Ele entra na casa e habita naqueles que obedecem à palavra dele. Cear com alguém sugere uma relação especial e estar de acordo em comunhão. É o privilégio especial para comer na mesa do rei. Não há privilégio maior que a bênção de cear com o rei dos reis. Olha, gente, quando um rei convidava um súdito ou alguém lá para sentar na mesa com ele, era algo extraordinário, era algo maravilhoso, gente. Era algo que você não imagina, inimaginável. Era como se você ganhasse um prêmio. Era uma grande honraria. Jesus está querendo dizer isso. Eu quero entrar e cear com você. Olha, ele está lá lado de fora batendo na porta. Quando a pessoa abrir, ele está dizendo que a pessoa vai cear com ele. Vai ter uma grande honra. Era isso que ele estava querendo dizer para Laodiceia. Eu estou do lado de fora da igreja. Vocês não querem deixar eu entrar. Eu quero entrar na igreja. Eu quero cear com você. Eu quero dar uma oportunidade de vocês se sentarem na mesa comigo. Ao vencedor lhe dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha só. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Tá? Tal honra não seria para os orgulhosos, autossuficientes, mas para os humildes e obedientes. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra para ser exaltado ao lado dele no céu. Somente os obedientes serão exaltados em Cristo. Bom, aqui é uma outra honraria. O vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, de governança, de honraria.
Ele estava querendo, olha só, Laodiceia, mesmo que não tivesse nenhum elogio da parte de Jesus Cristo, ela ainda teria algumas pessoas que iriam vencer. Jesus estava querendo dizer, ao vencedor eu darei o direito de sentar comigo. Olha que grande honraria, gente. Olha que grande honraria que Jesus está ofertando ali para aquela igreja, tá? Coisa maravilhosa. Gente, a aula de hoje foi um pouquinho mais curta, tá? Porque eu quero fazer aqui um agradecimento bem especial para vocês, tá? Falamos sobre as 7 igrejas ali, falamos sobre Éfeso, tá? Falamos sobre Esmirna, sobre Sardes, sobre ali a igreja de Pérgamo, tá? Falamos sobre a igreja de Tiatira, falamos sobre Filadélfia e falamos agora sobre Laodiceia. Quero agradecer a todos, foi a última aula que eu estou dando, amanhã vai ser uma palestra com o pastor Joel, né? Ele vai estar palestrando, a próxima aula número 8. Você que está acompanhando, eu quero deixar todo o meu agradecimento, tá? Muito obrigado. Se de repente o vídeo ou o som não foi da melhor qualidade, eu peço desculpa a vocês, gente. Eu não sou um youtuber, eu não estou fazendo um trabalho aqui pro YouTube para promover meu canal, não. É um trabalho de uma faculdade, tá? Da Uninter, que servirá como as minhas horas para o meu estágio. Futuramente, depois no futuro, lógico, nós podemos estar pensando até em poder transmitir para vocês aqui um pouquinho de conhecimento, de alguma referência bíblica, alguns temas aí, quem sabe daqui para frente, tá? Vamos ver o que Deus tem para nós aí no futuro. Desde já eu sou muito grato por vocês terem assistido, sou muito grato por vocês terem me dado esse voto de confiança. Espero que vocês possam ter aproveitado, ter colhido bastante informações, transfiram essas informações para outras pessoas. A informação ela tem que ser transferida para os outros, tá? Passa essa informação, não fique só para você, tá? Agradeço de coração, agradeço ao Uninter, ao Paulo de São Leopoldo também por essa oportunidade de poder estar ministrando aqui esse curso, falando um pouquinho para vocês das coisas de Deus, de cada uma dessas igrejas, esse tema tão relevante que a gente precisa estudar até mais, tá? Falar sobre Apocalipse, não ter medo de falar de Apocalipse, mas sim estudar, buscar a melhor informação, buscar coletar as melhores informações para passar para as pessoas, para que as pessoas possam ter, gente, esse entendimento correto, possam participar mais, sabe, ter uma dinâmica melhor em relação ao livro de Apocalipse, tá? Algumas coisas ali vão acontecer, sim, porque a Bíblia está se cumprindo, mas a melhor maneira de nós vermos essas coisas acontecer é nos prepararmos, é buscar conhecimento, sermos multiplicadores daquilo que nós aprendemos, tá? Muito obrigado, foi um grande prazer poder estar ministrando para vocês esse curso, tá? Agradeço a todos mais uma vez, não canso de dizer que muitas vezes me mandaram várias mensagens de agradecimento, dizendo que estão aprendendo. Muito obrigado a todos aqueles que umas aulas vão estar gravadas. Agradeço a todos aqueles que chegaram até aqui. Não sei que época do ano você está vendo, não sei que mês, tá? Mas eu quero também te agradecer por você estar assistindo já a essas aulas. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, espero que você tenha gostado verdadeiramente desse estudo, tá? É o que eu quero desejar a todos aí, que vocês amanhã, na próxima aula, né, possam estar aproveitando a palestra que o pastor Joel Silva vai estar dando. Tenho certeza que vai ser muito bom, tenho certeza que vocês todos vão gostar, tá? Eu tenho certeza, a partir do dia 2 de novembro, tá? Para quem está acompanhando as aulas aqui, seguidas na sequência, vai estar disponível a palestra do pastor Joel Silva, tá, gente? Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia, uma boa noite, ó. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu quero agradecer a todos mais uma vez, tá? Muito obrigado. E se você quiser assistir de novo as aulas, ver o curso de novo, fique à vontade, não tem problema, vai ser uma grande alegria, tá? Muito obrigado por tudo, valeu.